Dizem que, passado o terremoto de Lisboa, no ano de 1755, o rei Dom José I perguntou ao Marquês de Alorna o que se havia de fazer. Ele respondeu ao rei: sepultar os mortos, cuidar dos vivos e fechar os portos. Essa resposta simples, franca e direta tem muito a nos ensinar. Muitas vezes temos em nossa vida terremotos avassaladores. Quando eles chegam, o que fazer? Exatamente o que disse o Marquês: sepultar os mortos, cuidar dos vivos e fechar os portos. E o que isso quer dizer para a nossa vida? Sepultar os mortos significa que não adianta ficar reclamando e chorando o passado. É preciso sepultá-lo, esquecer tudo. Cuidar dos vivos significa que, depois de enterrar o passado, temos que cuidar do presente, do que ficou vivo, do que realmente existe, fazer o que tiver que ser feito para salvar o que restou do terremoto que passou pela nossa vida. Fechar os portos significa não deixar as portas abertas para que novos problemas possam surgir ou vir de fora enquanto estamos cuidando e salvando o que restou do terremoto da nossa vida. Significa concentrar-se na reconstrução, no novo. É assim que a história nos ensina. Por isso, a história é a mestre da vida. Portanto, quando você enfrentar um terremoto, não se esqueça. Enterre os mortos, cuide dos vivos e feche os portos. Muito legal essa história. Essa aqui é uma história de fato acontecida, não é? Eu já tive a oportunidade de ir a Lisboa e já tive a oportunidade de estar exatamente ali no local que foi mais destruído em Lisboa por ocasião desse terremoto no ano de 1755. Eu já conhecia essa história, aliás, essa história, eu creio, é bem conhecida de muita gente, né? Ela faz parte da história de Portugal e principalmente desse grande desastre que praticamente acabou com a cidade de Lisboa. Mas olha só que coisa interessante. Dom José I pede um conselho ao seu Marquês. E qual foi a resposta? Eu quero crer que foi a resposta mais prudente, mais sensata que alguém poderia dar. Essa que o Marquês de Alorna deu a Dom José I. Olha, o que precisamos fazer agora é: vamos fechar os portos, vamos enterrar os mortos e vamos cuidar dos vivos. Você pode até alterar a ordem aí da fala, mas em qualquer ordem que você colocar, você poderá também aplicar a sua vida no dia a dia, principalmente você que tem enfrentado aí os terremotos do dia a dia. O que fazer em situações como essa? O próprio texto já nos mostrou o que significa esse enterrar os mortos, fechar os portos, cuidar dos vivos. É uma lição para nós, uma grande lição. Muitas vezes, situações avassaladoras passam pela nossa vida. E elas passam arrebentando tudo. É como um tsunami. Elas vêm destruindo tudo. E de repente nós olhamos à nossa volta e só temos um monturo. Só temos entulhos à nossa volta. Porque tudo que construímos ao longo de muitos anos de trabalho, trabalho a duras penas, depois de tanto suor, de tanto esforço, de tanto investimento, de repente tudo vem abaixo. Um terremoto vem e joga por terra tudo aquilo que levamos anos e anos para construir. Eu imagino que nesse momento, enquanto eu falo aqui, algumas pessoas que estão assistindo, nesse momento, estão dizendo: Vanderlei, olha, já aconteceu comigo, é o que está acontecendo comigo. Se é, preste atenção, não se desespere. Não se desespere, porque o bem mais precioso que todos temos, já sabemos, é a vida, o dom da vida. Deus nos deu a vida. E eu quero deixar aqui para você um pensamento que também já usei aqui nesse programa e numa conversa muito recente com uma pessoa querida, ela se lembrava desse pensamento. E é verdade. Preste atenção, guarde isso com muito carinho no seu coração.
Você pode perder tudo na vida e perder também a sua fé. E aí sim, você terá perdido tudo. Mas você pode perder tudo na vida e não perder a sua fé. Nesse caso, você não perdeu nada. Por quê? Porque Deus nos deu esse instrumento invisível, maravilhoso, chamado fé. Para que com essa fé, nós possamos reerguer, nós possamos nos levantar, nós possamos recomeçar. Nós podemos, sim, a partir desse momento em que se estabeleceu o caos, trazer esse pensamento do Marquês de Alorna, esse conselho do Marquês de Alorna para a nossa vida, onde também podemos dizer agora, eu vou enterrar os mortos, vou fechar os portos e vou cuidar dos vivos. Como bem dito, enterrar os mortos é enterrar aquilo que de fato se foi. Esqueça, não fique, se alimentando daquelas coisas do passado que precisam ficar lá no passado, que precisam ser enterradas. Algumas pessoas, infelizmente, elas têm uma facilidade tão grande para poder caminhar durante a vida carregando esses defuntos, parece até que elas amarraram uma corda nesses defuntos e amarraram esses defuntos aos seus corpos e fazem questão de ficar carregando isso por toda a vida. Não, vai lá, enterre, precisa ser enterrado. Tem situações da nossa vida, do nosso passado, que elas precisam ser enterradas, elas não contribuem com absolutamente nada, elas só produzem tristeza, constrangimento para o nosso coração. Então vai lá e enterre os mortos. Aquilo que precisa ser enterrado, deve ser enterrado de fato. Entendeu essa parte? Muito bem. Qual o próximo passo? O próximo passo é fechar os portos. Todos sabemos, Portugal tem uma posição estratégica na Europa, é considerado o portão de entrada da Europa, por isso, inclusive, foi incluído na comunidade europeia, embora economicamente não tivesse condições para tal, mas a fundo perdido foi colocado lá muito dinheiro para que ele pudesse fazer parte, então, da comunidade europeia. Por quê? Porque Portugal está numa posição estratégica, é considerado o portão de entrada da Europa, por isso ele foi incluído ali. Mas preste atenção nisso. Tem um momento em que nós precisamos observar isso que o Marquês de Alorna disse. Nós não podemos deixar as portas da nossa vida abertas, não. As portas precisam ser fechadas. E quais portas são essas? Muitas vezes, as portas do nosso ouvido, que é por onde entra muita sugestão negativa, entra muita coisa que não deveria entrar. Outra porta que, quem sabe, precisa ser fechada é a nossa boca, que de repente desatina a falar coisas absurdas e acabamos vitimados pela nossa própria língua. Ou quem sabe as portas que precisam ser fechadas não são nem bem portas, são janelas, aqueles que a Bíblia diz serem as janelas da alma, os nossos olhos. Nós precisamos fechar as portas. Em outras palavras, fechar as brechas, não deixar brecha na nossa vida. Precisamos fechar todas. Depois de enterrar os mortos, depois de fechar as brechas, depois de fechar as portas, agora vamos ver o que é que sobrou. E não fique lamentando o que se perdeu, o que se foi. Olhe para o que sobrou. E daquilo que sobrou, recomece. Daquilo que sobrou, comece tudo de novo. E eu tenho certeza que, a despeito de todas as dificuldades do recomeço, Deus vai te abençoar para que você possa conseguir, desse pouco, desse quase nada que sobrou, Deus vai poder fazer uma multiplicação maravilhosa na sua vida. Você que é empresário e perdeu muito dinheiro nos seus negócios, você que, quem sabe, está perdendo o seu casamento, tem portas que precisam ser fechadas, tem coisas que precisam ser enterradas. E eu tenho certeza de que, a despeito de muita coisa se mostrar como perdida no seu relacionamento, tem muita coisa boa ainda que dá para pegar e com isso recomeçar, reconstruir a sua relação conjugal, a sua relação familiar. O importante é que você entenda isso. Chega um momento na nossa vida em que a destruição vem e, nesse momento, nós não podemos nos deixar dominar pelo desespero. Nós precisamos, sim,
enterrar os mortos, fechar os portos e cuidar dos vivos. Amém? Vamos orar agora, vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, mais uma vez obrigado por esta mensagem maravilhosa, obrigado por esse tema tão presente, tão atual. Obrigado por cada pessoa que neste momento acompanhou esta reflexão e ora comigo. Muitas delas estão experimentando esse terremoto, muita coisa foi destruída. E eu te peço, no nome de Jesus, agora ajude-as para que elas possam recomeçar, para que elas possam recuperar, para que elas possam reconstruir qualquer que seja a área de suas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Nós oramos e abençoamos aqueles que mandaram também os seus pedidos, pedindo ao Senhor que os alcance e os abençoe. No nome de Jesus. Amém, amém e amém.